Fala, nação, vamos às últimas notícias do Flamengo. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Bora pro vídeo. E também no Star Plus. Isso dentro de campo, tá? A partida, o jogo da Libertadores, mas e fora de campo? Finalmente a gente pôde ouvir o Paulo Sousa, o Braz também, ao lado do Bruno Spindler. Admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu sim foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve sim uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder eventualmente pensar. Falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer e qualquer jogador treinando e ganhando a minha confiança para jogar, vai ser relacionado e vai jogar. Eu acho que o respaldo, ele é feito no dia a dia. O problema é que quando você começa a todo dia, quando é questionado por um jornalista, questionado por alguém, questionando o técnico, e se você sistematicamente precisa fazer essa reiteração, você começa até botar a questão da permanência do técnico em questão. E mais uma vez, é um treinador em que a gente acredita e que estamos com ele. Viu só como tá tudo calmo, tranquilo, pacífico no Flamengo? Eu vou chamar o Rafael Marques, que já está no Maracanã e que amanhã acompanha também o jogo do Flamengo na Conmebol Libertadores. Então é assim, Rafa, tem Libertadores, depois tem o Fla-Flu e a gente pode ter certeza que a paz vai continuar reinando nos bastidores rubro-negros. Estou certo ou não, Rafa? Matsumoto, Bruno, bom dia pra você. Aliás, boa tarde, né? Você, Mari, Eugênio, Marra e aos fãs de esporte. É até a página 2, né? É até a página 3. Na verdade, o que a gente pode dizer nesse momento para quem tá conectado com a gente é que internamente o Flamengo acha que essa coletiva de sábado resolveu o problema. Mas faltaram elementos, né? Faltou a palavra do Diego Alves participando do mesmo processo. Faltou efetivamente saber quem disse pro Paulo Sousa que o Diego Alves queria jogar, o nome dessa pessoa, a maneira como chegou parece meio clara, mas o nome dessa pessoa, desse profissional que deu essa informação para o treinador e que ao que parece era uma informação equivocada, não surgiu. Esse profissional está sendo blindado e já foi estabelecida uma culpabilidade. O Flamengo divulgou no próprio sábado um comunicado no seu grupo de relação direta com os repórteres que cobrem o dia a dia do clube, informando, e também o grupo de assessores de imprensa, que a partir de agora os assessores particulares de jogadores, profissionais do futebol, não poderão mais frequentar as chamadas áreas específicas dos atletas e da comissão técnica. Eles, no Maracanã e em outros estádios, só poderão frequentar as áreas tipificadas para a imprensa, sendo elas a zona mista e a tribuna de imprensa. Ou seja, o Flamengo, em outras palavras, responsabiliza a assessoria de imprensa particular do Paulo Sousa por todo esse imbróglio, né, desenvolvido a partir da coletiva após o jogo da última terça contra a Católica pela Conmebol Libertadores. Amanhã, aqui no Maracanã, que deve receber mais uma vez um bom público, o Flamengo não divulgou a parcial de ingressos, o que se espera é um comportamento do torcedor semelhante ao do jogo do último sábado contra o Goiás pelo Brasileiro. O apoio incondicional o tempo inteiro, incentivando o time, empurrando o Flamengo dentro de campo. Terminado o jogo, o Flamengo não performou bem, como foi no último sábado, vaias direcionadas em especial ao Paulo Sousa e ao presidente Rodolfo Landim. Além disso, gritos em nome do Jorge Jesus. Olê, olê, mister. Isso deve ser mais uma vez ouvido aqui no Maracanã e a tendência é que esse fenômeno se perpetue por algum tempo. De repente contra o Fluminense, de repente contra o Fortaleza. O Paulo Sousa diz a pessoas próximas o seguinte: ele confia no trabalho, no resultado, no dia a dia e acha que com o passar do tempo o torcedor vai acabar esquecendo um pouco disso. Mas por hora é essa a percepção. O Flamengo entende a questão como resolvida, mas ainda existem perguntas sem resposta, meus amigos. Porque, Rafa, quando a gente termina de assistir a coletiva, né, e vou até jogar pro Eugênio, assim, eu ainda não
entendi o que aconteceu. Tipo assim... Eles não explicaram? Assim, o que aconteceu? Quem falou com quem? O cara tá bem, ele não tá bem? O Diego Alves tá pronto ou não tá pronto? Quer jogar ou não quer? O Diego Alves falou com ele, eles não podem conver. Eu saí da coletiva assim, legal. Eles apareceram, mas... O Souza falou que teve um mal entendido e você também teve entendido nenhum. Eu tive não um mal entendido, eu tive um péssimo entendido. Porque eu saí sem... Seu Chacrinha, eu vim para confundir, não para explicar. É isso, a questão da coletiva é o seguinte, ó, tá tudo bem aqui, a gente se resolveu, não arruma problema mais. Errado, não arruma mais problema pra gente, não, foi mal entendido, tá bom? Valeu, tchau, não vou explicar, porque se explicar vai expor mais alguém, então vamos seguir. O Flamengo ganhou, segue a vida. Vamos marcar pra depois do jogo por causa né? disso? Não é tão simples assim, a gente sabe que não é tão simples porque se perde um Fla-Flu depois, volta tudo. Mas como tá tudo bem, tudo tranquilo pro Paulo Souza, depois, se amanhã perder um Fla-Flu e ele for mandado embora, ele que não venha falar de que tinha confusão política no clube. Porque ele teve chance de mostrar agora. Pisa num calo desse aí do Vitor Pereira, pisa num calo desse do Abel Ferreira, pisa num calo desse do Filipão, que você vai ver. Equilibrando, né? É isso aí. Empilha os copos assim, o cara vai... Opa, não dá uma balançada não, vai equilibrando os copos aqui. Se os resultados vierem... Isso, acalma. O Flamengo tem vencido. Venceu essa semana, jogou bem contra a Católica, sábado jogou bem o primeiro tempo... Ganhou. Aí deu aquele passaportezinho. Isso. Só que é um passaporte sem carimbo, né? Até, passou aí e tal. Aquele do Mercosul não precisa ter visto. Não teve o visto. Ele não, tá ganhando, mas tá ganhando ressabiado. A torcida não tá confiando muito. Porque tem todos esses problemas. O Flamengo é diferente, né? Tem todos esses problemas do lado de fora. Mais uma sequência de vitórias, como o Rafael falou. Nos próximos jogos, o Flamengo encaixando vitórias, ganhando e tal. O time mostrando de campo mais força, mais... foco, aí a torcida vai esquecendo um pouco. Por quê? Além de tudo, o que define muito isso. E o Jorge Jesus já fechou com o Fenerbahçe ou não fechou? Quando fechar, quando anunciar lá que fechou com o Fenerbahçe, acalma esse burburinho no Flamengo. Não? Repito, muito do burburinho interno e externo tem a ver ainda com os viúvos de Jorge Jesus. Pra você não, Rafa? Não fechou ainda. A informação oficial ainda não foi dada, pelo menos até a hora que eu entrei aqui no ar, de que o Jorge Jesus tinha fechado com o Fenerbahçe. Existe uma negociação muito avançada. Enquanto houver a possibilidade, esse cenário vai ser alimentado. É a mesma narrativa de sempre. Desde que o Jorge Jesus saiu, todo momento de oscilação ou de claudicância técnica do Flamengo dentro de campo, em que se ventila a troca do treinador, o nome dele é lembrado. E aí, circunstancialmente ele está disponível, circunstancialmente não está, por acaso hoje está disponível. Mas uma eventual investida do Flamengo na volta dele demandaria alguns movimentos em adjacência. Por exemplo, o Paulo Souza tem que ser demitido. E aí tem uma multa alta, elevada, de milhões de euros a ser paga. E obviamente que o Paulo Souza amarrou muito bem o seu contrato, porque ele pagou do bolso a multa para sair da Federação Polonesa de Futebol. Segundo aspecto, será que o Rodolfo Landim vai se curvar diante dessa situação? Ele já fez isso. Quando o Renato Gaúcho foi convocado, como chamado para ser o técnico do Flamengo, isso foi contra a vontade do presidente. Pelo Landim não seria ele o treinador, mas prevaleceu o desejo do Marcos Braz. Então são pontos necessários de serem cumpridos, são etapas importantes para que haja essa volta. E se vocês quiserem saber a minha opinião, eu acho que toda essa situação, toda essa narrativa de associação direta que o torcedor faz com a volta do Jesus e a volta dos resultados, ela só vai cair por terra quando ele voltar, porque até lá ele vai estar sempre trazendo consigo a imagem de um Flamengo perfeito. Eu ia jogar pro Rafa, mas até pensando aqui, né, Bruno, assim, nem sei se o Jorge Jesus fechar com o Fenerbahçe, com o time que for, não acalma a torcida vai pedir o larga tudo lá e volta. Não é garantia assim, não, é só porque ele está nesse momento sem ninguém, mesmo quando ele... ele... Isso é muito forte. Não, claro, ele está disponível, gente, ele está livre no mercado. Cresce o barulho, mas ele assinar não cessa. Continua por aí. Não cessa. Até, concordo com o Rafa, até ele decepcionar. Sim. E não é decepcionar no outro clube, porque ele decepcionar, ele já decepcionou, mas ele decepcionou no Flamengo. E isso vai ficar sempre essa corrente. Ou alguém chegar e se tornar incontestável, que também não aconteceu. Agora, o Paulo, ele adotou uma postura pacífica, pacificadora, vamos falar assim, Marra, nessa entrevista. Não sei se eu faria diferente. Não, ele se alinhou. Ele, assim, eu também concordo com você. Ele tinha alguns caminhos. Mas outros técnicos não teriam essa postura, né? Não iam permitir. Alguns caminhos. Ele achou
Eu acho, sinceramente, que ele está acreditando no trabalho, no que ele pode fazer, e ele está sentindo assim, eu consigo corrigir isso aqui, eu posso corrigir, e o que eu posso fazer nesse momento? Evitar um problema, evitar que essa coisa Já crie tá difícil. corpo. Então, assim, eu vou me alinhar a um discurso para evitar maiores problemas, porque eu confio que eu consigo mudar em campo. Talvez não tenha sido a atitude mais nobre, mas talvez tenha sido a atitude que evite problemas agora. E eu acho que ele está pensando nisso. Jogar o jogo também, né, panos Marra? quentes, né? Isso, panos Vamos quentes. segurar isso aqui e tal. Até porque ele mexeu bastante no time também contra o Goiás, principalmente no primeiro tempo, com todo mundo ali em campo, né, Rafa? Com o Gabigol com função diferente, com o Pedro fazendo. Não sei se vai ser essa uma nova forma dele fazer o Flamengo jogar. Bom, na verdade, se a gente pensar bem, Bruno e Mari, amigos, Eugênio e Marra, amanhã é um jogo teoricamente até mais favorável para essa postura mais ousada na configuração tática da equipe, né? No desenho do 11 inicial. Contra o Goiás, time só com um volante, né? O Ilharão, o Gabigol um pouco mais recuado, fazendo ali uma espécie de trinca de armadores com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique mais perto do Pedro, o Ayrton Lucas por um lado, enfim... O Flamengo mudando um pouco essa característica de jogo, não tendo mais a chamada linha de 3 na saída, uma linha de 4, o Mateuzinho fazendo o facão. O gol do Flamengo acontece numa movimentação sem a bola do Mateuzinho, que se projeta como ponta, o Gabigol sai, é ele quem dá o passe, o Mateuzinho cruza e o Pedro faz o gol. Deu certo, ou seja, um Flamengo mais imponente. Parte da imposição do futebol tem relação direta com o modelo de jogo e qualidade técnica individual. Se você tem um modelo de jogo que permite isso e jogadores capazes de executar tal tarefa, nada mais normal, nada mais esperado que você tomar a iniciativa e querer amassar seu adversário. O Sport em Cristal é um adversário amassável, assim como outras equipes que o Flamengo enfrentou nessa Libertadores. O grupo do Flamengo, eu sempre disse desde o início, para mim é um dos mais fáceis da competição. O Flamengo pode ter a segunda melhor campanha, se o Palmeiras não levar a sério o jogo dele, pode ter a melhor campanha da fase classificatória. Isso tem um impacto, tem um aspecto técnico, esportivo muito grande. Para o jogo de amanhã, ele não tem o Ilharão, está suspenso. A gente imagina o João Gomes fazendo essa posição. O Vitinho está na transição. O Vitinho não joga desde 30 de março, quase 2 meses, mas é um jogador de quem o Paulo Souza gosta muito. Pode ser que o Vitinho apareça no banco de reservas, seja utilizado ao longo da partida, enfim, são conjecturas. Deve ser um Flamengo igualmente mais ousado nesse jogo de amanhã. É o que todo mundo espera aqui no Maracanã. Boa, Rafa, é bem destacado como esse jogo pode ter esse peso aí psicológico importante. Fala, Se dá tempo, eu acho que a formação do Flamengo para sábado passado contra o Goiás tem muito a ver com o adversário. Um adversário. Tá. Um Goiás que já sabia, iria fazer um 5-4-1 para se defender e não teria disputa no meio-campo. Então, por isso, você pode deixar só o Arão como volante, com Arrascaeta, Everton, Gabigol de um lado, Bruno Henrique do outro e o Pedro mais à frente. Por quê? Você sabe que o time adversário vai se postar defensivamente. Então, já vão começar o jogo cheio de atacante. Mas o que ele faz no segundo tempo, quando o Goiás muda essa postura, é colocar Andréas Pereira, João Gomes, Lázaro e termina até com o Thiago Maia no lugar do Arrascaeta. Ele, opa! E mesmo assim assustou complicou ainda, hein? Porque... Mas assim, tá mostrando leitura de jogo. Sim, o que tá acontecendo no jogo. E já sabia que o adversário seria retrancado. Apodi foi amigo do Flamengo. Joga um monte de atacantes.